a correção do trabalho, então. Vamos lá na número 1. A determinação por compreensão do conjunto A, colchete fechado no Azinho e colchete fechado no B. Qual daquelas determinações que tinha lá, ó? X pertence aos naturais, A menor ou igual a X menor ou igual a B. X pertence a Z, A menor ou igual a X menor ou igual a B. Pertence a Q, pertence a R, pertence a R. Primeiro, isso aqui é um intervalo real. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. E como é colchete fechado, X pertence aos reais, tal que A menor ou igual, porque é fechado, a X menor ou igual a B. Era só isso que tinha que fazer, não tinha continha para fazer nessa aqui. Era só marcar. A número 2. O que era a número 2? Ele dava o intervalo A, o B e o C e pedia para resolver A intersecção com B união e C. União, ó, primeiro eu vou fazer aquilo que está dentro do parênteses. União vai do menor ao maior extremo. Então, olha aqui, intervalo, a reta, né? E a reta. O intervalo B era do aberto no 0, fechado no 4, tá? O intervalo C era do fechado no menos 1 e o fechado no 1. E eu tenho que fazer a união desses dois conjuntos, é do menor ao maior. Quem é o menor extremo que está aparecendo aqui é o menos 1, fechado no menos 1, fechado no 4. E é o maior extremo. Essa é a resposta da minha união. Como eu tenho que fazer a intersecção com o A, eu vou colocar o A aqui embaixo, ó. O A vai do menos 3, ó, aberto no menos 3, o menos 3 vem antes do menos 1 na reta, e fechado no 1. O que eles têm em comum? É o pedacinho que está nos dois, então é aqui. Fechado no menos 1 e fechado no 1, alternativa C. A 3 é só para marcar, ó, não tem o que fazer. O que diz na assinale alternativa verdadeira? O conjunto A, 1, 2, 4, 6 e 7 é igual ao intervalo fechado no 1 e fechado no 7? Não, o intervalo é todos os números compreendidos entre 1 e 7 e são infinitos, então falsa. Agora B, ó, CC é igual a aberto no menos 1, fechado no 3, então o menos 1 não pertence a C, mas 3 pertence a C, verdadeiro. Lembrando, no intervalo quando está aberto, ele não... No intervalo quando está aberto, ó, ele não pertence. E quando ele está fechado, ele pertence. Então, a correta era a B. As outras todas estavam erradas também, porque olha aqui, ó, se D é igual a fechado no 2, fechado no 6, então 2 pertence a D, mas 3 não pertence a D. Claro que 3 pertence a D, ó, ali na C, ó. Se o intervalo vai de 2 a 6, o 3 não está entre o 2 e o 6? Está, então tá falsa. A intersecção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico, nem sempre. Às vezes a gente faz a intersecção, dá um conjunto vazio, não é um intervalo numérico. A união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio? Não, a união nunca é vazia, porque é do menor ao maior extremo. Tu pode juntar dois intervalos e vai ter duas respostas, não tem problema. Agora, número 4. Vamos ver o que é a número 4. Voltando para o caderno aqui. 4. Vamos ver o que diz na 4. Sendo R o conjunto dos números reais, o A é aberto no menos 5, fechado no 4. Esse é o A. E o B é aberto no menos 3, aberto no 7. A menos B, vamos fazer a diferença. Então, o A aberto no menos 5, fechado no 4. O B aberto no menos 3, fechado no 7. O que
tem no A e não tem no B é a parte do intervalo que só tá aqui no primeiro e não tá no segundo. Então, é esse pedacinho aqui, ó. Essa parte do -5 até o -3 só tem no A, não tem no B. Então, a resposta vai ser aberto no -5. Lembrando que na diferença troca a bolinha, vai trocar a bolinha do -3. Fechado no -3. Aí, a alternativa correta era a alternativa A. Número 5. Vamos ver a número 5. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo, 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo é os dois, quem visitou os dois, tanto Manaus quanto São Paulo. Então, vamos fazer lá o diagrama. Eu tenho 3 cidades, tá? E aí, será 3 diagramas. Então, o diagrama do Manaus, o diagrama do São Paulo e o diagrama do Salvador, tá? Vou começar sempre pelo meio. Como ele diz ali no final, ó, 5 visitaram Manaus e Salvador, e desses 5, 3 também foram em São Paulo, quer dizer que 3 pessoas passearam pelas 3 cidades, certo? Agora eu vou de 2 em 2, ó, 5 Manaus e Salvador, mas só que desses 5, 3 também foram em São Paulo. Então sobrou para aqueles que foram em Manaus e Salvador só 2, tá? Agora eu vou substituir as pontas. Aqui não tem informação e aqui não tem informação no problema. Então, quer dizer que ninguém foi só em São Paulo e Salvador e ninguém foi só em Manaus e São Paulo. Então, vamos para as pontas. 16 visitaram Manaus. Manaus, 16 menos 5, 11. 16 visitaram São Paulo. São Paulo, 16 menos 3, 13. E 11 visitaram Salvador, 11 menos 5, 6. Qual é a pergunta? O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo? Manaus e São Paulo. Opa, aqui Manaus e São Paulo. Só somar, ó. 11 mais 13 e mais 5. 11 mais 13 mais 5, 29. E alternativa A, número 6. Vamos lá na número 6. Após um jantar, foram servidas as sobremesas X e Y. Sabe-se que das 10 pessoas presentes, 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as duas. Quantas não comeram nenhuma? São 2 sobremesas, 2 diagramas. 3 que comeram as duas, vai no meio. Se 5 comeram X, 5 menos 3, 2. 7 menos 3, 4. Quem é que não comeu nenhuma? Se ao total dessas pessoas que estavam no jantar eram 10 pessoas, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, o total dá 9. Falta quanto, então? O não? O não é 1. Então, a alternativa A. Agora, a número 7. Um professor de matemática, ao lecionar a teoria dos conjuntos em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus N alunos, tendo chegado ao seguinte resultado: 23 torcem pelo Paysandu, 23 pelo Remo, 15 pelo Vasco, 6 torcem pelo Paysandu e Vasco, 5 Vasco e Remo. E se designarmos para os torcedores, eu vou até anotar aqui, Paysandu, o B vai ser o torcedor do Remo e o C, o torcedor do Vasco, todos da referida turma, teremos evidentemente que a intersecção com B é conjunto vazio. Concluímos que N de alunos dessa turma é quantos alunos tem essa turma, tá?
Bom, então vamos fazer aqui, ó. A, B e C, tá? A, B e C. Vamos substituir. O que eu tenho ali? Que 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo. 5 pelo Vasco e pelo Remo. O Vasco é o C e o Remo é o B. Então, 5 vai aqui. O que mais que eu tenho ali? 6 alunos torcem pelo Paysandu e pelo Vasco. Paysandu é o A e o Vasco... Paysandu e Vasco. É Paysandu e Vasco. E o Vasco é o C. Então, o A e C é 6. Como ele disse que A e B é 0, ó, conjunto vazio, a intersecção do A com B é quando A e B se cruzam. Então, aqui é 0, que eu já sei que é 0. Aqui no meio ele não disse nada, só pode ser 0 também. Agora eu vou para as pontas, ó. 23 alunos torcem para o Paysandu. 23 menos 6, 17, que é o A. 23 para o Remo. 23, o Remo é o B. 23 menos 5, 18. E o último ali é 15, torcem para o Vasco. 15 menos 11, 4. O que ele tá mandando fazer? Quantos alunos tem na turma? Quantos alunos tem na turma? Vamos lá, somar esse povo aqui. 17 mais 18, 35. 35 mais 5, 40. 40 mais 10, o total é 50. 50, alternativa B. Agora vamos para número 8. Uma instituição de ensino superior, vamos para número 8 aqui. Essa é bem curtinha também. Uma instituição de ensino oferece os cursos A e B em seu processo seletivo. O candidato pode optar por se inscrever-se em 2 cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscritos por curso e o número total de candidatos inscritos pode ser observado no quadro. Então, o que ele quer saber? Depois das dados do quadro, afirmar-se que o número de candidatos que optaram por inscrever somente no curso A. O que eu sei ali? Os números do curso A, o número de curso B e os inscritos. Bom, eu tenho que saber, aqui é o A, aqui é o B, eu sei o total. Só que se eu considerar ali, ó, o A e o B, o valor do A e do B eu percebo que é maior que o total de inscritos. Então, o que acontece? Quer dizer que tem gente que se inscreveu em 2 cursos. Se eu somar o A com B, dá 872. Menos o 560, que é o total, vai ser o pessoal do meio, ó. 312. Agora sim, ó. Aí vai pegar o 480 menos 312, vai ser 168. Eu não queria saber somente o A, então somente o A era fazer isso. Eu encontro quem é o meio e depois eu desconto dos 480 que é o A. 168, alternativa B. Vamos para 9, que é a correção das duas, 9 e 10 e a correção das duas últimas. A 9 e o 10, ó, o complementar de A em relação a B. No desenho a gente consegue ver, ó, quem é que está complementando o A em relação a B? Quem é que está complementando o conjunto A em relação ao B? É o elemento 5, 11 e 7. Então, a alternativa E, tá? Toda vez que pede complementar de A em relação a B, é B menos o A. É o que tem no B e não tem no A. Então, quais os elementos que só tá no B? O 5, o 7 e o 11, tá? Agora, vamos para o número 10. A 10 é dos elementos, dados os conjuntos... Dados os conjuntos, vamos lá na última. Dados os conjuntos e vamos resolver, ó. A menos o C. O que tem no A e não tem no C, tá? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. O que tem no A e não tem no C? Vai ser o 0...
o 0, o 1, o 2 e o 3. Isso é o que tem no A e não tem no C. Agora, B menos o C. Eu tenho que fazer a intersecção disso. Agora, o B menos o C, o que está no parênteses primeiro. O B, o que tem no B e não tem no C? O único elemento que tem no B e não tem no C é o 7. Agora, eu vou olhar isso aqui. O que eles têm em comum? Eles não têm nada em comum. Então, é conjunto vazio. Alternativa B.